Olá, estamos iniciando mais um Blank Science e hoje temos conosco Bruno Trevisan, cirurgião bucomaxilofacial, e hoje vamos falar sobre um assunto bastante prevalente e que poucos conversam sobre esse assunto, que são os dentes retidos. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Dr. Charles? Muito obrigado pelo convite, primeiramente. É uma satisfação poder estar participando de mais um Blank Science. Bruno, primeira coisa, o que é um dente retido e como que um paciente, uma pessoa vai descobrir que tem um dente retido? É numa consulta de rotina ou ele vai ter algum sintoma que vai levar ele a pensar em ter um dente retido? As duas coisas, né? Mas primeiramente, o que é um dente retido? Né? É todo e qualquer dente que por algum motivo ele não consegue erupcionar, ou seja, ele fica preso dentro do osso alveolar e não consegue romper a gengiva e estar presente dentro do arco. Né? O mais comum de todos, que quase todo mundo conhece como dentes retidos, né, são os nossos sisos. Né? Então, os dentes inclusos, retidos ou impactados, são todos sinônimos. Né? Normalmente são descobertos através de exames de rotina, como uma radiografia panorâmica. Em alguns casos também a gente pode pedir alguma tomografia para investigar algum local, mas normalmente se descobre com um exame clínico e exames de rotina radiográfica, como a panorâmica. Os mais comuns são os sisos, mas podem outros dentes também eventualmente ficarem retidos, Bruno. Isso, o mais comum e que mais necessita de tratamento, exodontia, são os terceiros molares, né, os nossos sisos, mas também é comum ter caninos na região palatina, pré-molares na região da mandíbula e alguns outros dentes até como os supranumerários, dentes a mais, né, que às vezes não tem espaço e acabam se tornando retidos, impactados. E aí na radiografia acaba descobrindo. E o que pode acontecer se não fizer nada nesse dente? Quando tá indicado fazer essa remoção, fazer uma cirurgia? Conte pra gente, e quando tiver indicado, como é que é feita essa cirurgia? Então, o que acontece? Qualquer dente retido, principalmente os que estão em posição intraósseo, eles têm um comportamento muito imprevisível. Né? Então, eles podem trazer transtornos pequenos, como pequenas dores locais, infecções recorrentes, e algumas alterações mais graves, como patologias como cistos e os tumores odontogênicos. Os dentes retidos, né, são as principais causas dos tumores odontogênicos, então por isso que a gente tem que ter uma atenção para esses dentes. Normalmente o tratamento mais comum é a remoção deles, né, então a gente remove esses dentes retidos até para prevenir alterações mais graves, mas também tem dentes como os caninos, que muitas vezes a gente faz uma cirurgia para fazer um tracionamento. Então a gente tenta colar um artefato ortodôntico e a gente puxa esse dente de volta para o arco para ele voltar a ser um dente funcional. Bruno, uma vez tendo a indicação de retirar esse dente retido, quando essa cirurgia pode ser feita no consultório, quando tem que ser feita num hospital? Eu acho que isso é uma dúvida frequente de quem, pelo menos importante, de quem for tirar, se é uma coisa mais simples, uma coisa um pouco mais complexa, e se tem algum avanço nesse meio para fazendo a cirurgia para ter uma recuperação mais rápida atualmente. Sim, essa é uma dúvida muito comum e persistente dos pacientes, né, que é como fazer a remoção quando indicada. Né? Mais comumente a gente realizar no consultório, grande maioria dos casos a gente consegue fazer no consultório, mas tem casos que a gente tem que indicar devido à complexidade do caso, devido a alguma alteração do paciente, seja física, como uma restrição de abertura de boca, um trauma, uma fobia, que é muito comum pacientes terem trauma, medo de dentista, né? E às vezes terem que se submeter a algum procedimento, muitas vezes a gente indica fazer em ambiente hospitalar. Né? A gente fazendo em ambiente hospitalar, a gente tem a estrutura de um hospital como o Blank, que tem todos os equipamentos de primeira linha, o suporte anestésico, e com isso a gente consegue trazer uma experiência melhor para o paciente, porque é uma cirurgia que ninguém tem uma motivação muito grande, né? Diferentemente de uma cirurgia plástica ou de uma cirurgia ortognática, uma mentoplastia, aquele paciente chega com vontade de fazer a cirurgia, né? E quando ele recebe a indicação da remoção de um dente incluso, dente de siso, normalmente ele chega no consultório com medo, preocupado, né?
Então, uma opção também é a gente trazer um conforto para esse paciente, né? Às vezes tem que ser dividido em 2 ou 3 oportunidades, 3 tempos cirúrgicos no consultório. Fazendo em centro cirúrgico, a gente consegue fazer com maior conforto para o paciente, trazendo uma experiência mais agradável, né? Esse é o maior desafio que a gente tem para o paciente, é que ele tenha uma experiência boa fazendo um procedimento que normalmente ele não está a fim de fazer. Sim, e às vezes fazer o que pode parecer até um pouco mais agressivo, mas fazer no hospital vai trazer uma tranquilidade maior, uma segurança maior e talvez até uma recuperação mais tranquila do que no consultório onde a questão anestésica às vezes não pode ser tão... Todo mundo já teve experiências ou dividiu experiência com conhecidos, familiares sobre extração do siso, que é a cirurgia mais comum, né? Então, alguns pacientes tiveram uma experiência muito boa, uma cirurgia rápida, indolor, mas também tem o caso dos pacientes que tiveram uma experiência dolorosa, traumática, né? E às vezes essa ansiedade faz com que o procedimento demore mais, o paciente fique com um trismo maior no pós-operatório. Então, fazendo no hospital, o paciente está relaxado. Eu brinco que o paciente só vai ter lembranças boas, né? Então, ele chega aqui, é uma cirurgia ambulatorial, uma cirurgia que o paciente não precisa ficar internado, uma cirurgia que acaba sendo mais rápida quando a gente faz com o paciente dormindo, porque a gente trabalha em 2 cirurgiões, a gente acaba tendo uma agilidade maior. Então, isso reflete na recuperação pós-operatória do paciente e, normalmente, mesmo fazendo 4 dentes em comparação com 1 no consultório, ele tem uma recuperação igual ou até melhor. E em quantos dias você retorna às atividades normais? É no outro dia? É uma semana? Depende muito da complexidade de cada caso, mas normalmente qualquer caso tem uma resolução em 7 dias, né? Então, que é o tempo da gente remover os pontos. Mas ele vai ter um período de edema, de inchaço nos 2 primeiros dias, e alguns pacientes já no 3º dia já estão 100% recuperados, mas alguns pacientes podem demorar um pouco mais, até o 7º dia, para desinchar e voltar às atividades de rotina. E essa remoção, muitas vezes, além eu vou puxar para a parte estética, além de evitar doenças e complicações, pode ter uma melhora na parte estética? Pode mudar eventualmente alguma coisa em relação ao formato do rosto? Ao formato do rosto, diretamente não, mas muitas vezes os dentes não têm espaço por algum apinhamento, alguma movimentação dentária. Então a indicação muitas vezes é uma indicação ortodôntica, então vai fazer parte do tratamento ortodôntico, então o alinhamento dos dentes, os dentes alinhados acaba tendo uma repercussão estética também, mas não é uma coisa diretamente relacionada à remoção dos dentes inclusos. Bom, Bruno, queria agradecer então a presença. Eu acho que é muito importante, acho que foi muito esclarecedor, na verdade. Às vezes o paciente vai consultar um dentista clínico e descobre que tem esse dente retido. Eu acho que é muito importante procurar um cirurgião especializado, um bucomaxilofacial, para realmente descobrir se há necessidade de fazer essa extração ou não, e principalmente se ela pode ser feita num consultório, se tem que fazer num ambiente hospitalar com ainda mais segurança. Obrigado, Bruno, bastante esclarecedor. Então, eu agradeço, Dr. Charles, o convite, foi muito bom participar e conversar um pouco com todo mundo. E a dica é essa, quando tiver alguma dúvida, consultar com o cirurgião bucomaxilofacial, que ele vai poder indicar o melhor tratamento e a melhor situação para cada paciente. Até o próximo Blank Science.